Boa tarde, a paz do Senhor. Neste momento, nessa tarde, eu venho gravar esse vídeo com o intuito de falar sobre uma coisa: intimidade com Deus. Primeiramente, o significado de intimidade é ser uma pessoa, é você ser próxima de uma pessoa, é você familiarizar com uma pessoa, é você ser íntima de uma pessoa, é você ter intimidade para se abrir, para contar os seus segredos, para contar aquilo que está dentro do seu coração para aquela pessoa. E nessa tarde eu venho falar sobre 3 conselhos para que nós possamos ter intimidade com Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ser sensíveis à voz dele. Então, neste momento, eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de João 15:15. E a palavra de Deus diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho dito, feito conhecer. Olha como que a palavra de Deus é clara nesse texto, que Deus, ele não nos considera como servos dele, ele não considera como ele nos considera como amigos dele, ele se considera como íntimos dele, porque tudo que Deus faz, ele nos faz conhecer, ele nos faz sentir. Então, neste momento, eu vou falar 3 conselhos, 3 atitudes que nós devemos tomar na nossa vida espiritual para que nós possamos ter mais intimidade com Deus, para que nós possamos se aproximar de Deus. Amém? E o primeiro conselho que eu venho dar neste momento é a oração. Porque a oração, ela é a base de tudo. Para ter um nível de intimidade com Deus, a gente tem que orar. A gente tem que conversar com Deus. Muitas passagens da Bíblia falam que os profetas de Deus clamaram, que os profetas de Deus oraram, que os profetas de Deus pediram e aconteceram. Mas a oração na nossa vida, na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, não tem que ser como uma obrigação. Eu tenho que orar agora, não deu meu horário de orar. Não. A oração na vida do cristão tem que ser como um prazer. Porque para nós é um prazer conversar com Deus. É um prazer ter um diálogo com Deus. Ele se entregou na cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em prol de nossos pecados, em prol de nossas falhas, em prol de nossos erros. Ele nos amou. Então é um prazer a gente conversar com Ele, a gente ser íntimo com Ele. A oração é a base de tudo. A oração é onde que a gente busca fortalecimento do Senhor. É da onde que a gente busca alimento. É da onde que a gente busca madeira. Porque na vida do cristão, a gente sempre está no deserto. A gente sempre está enfrentando um deserto, a gente está sempre enfrentando uma luta, está sempre enfrentando uma provação. E a forma de passar por cima dessas provações, por cima dessas angústias, por cima dessas tristezas, é a oração. A oração nos fortalece, a oração nos enche da graça de Deus. A oração é a forma da gente conversar, da gente desabafar com Deus. Quando a gente conversa com um amigo nosso, a gente não desabafa com ele, a gente não fala com ele e a gente se sente melhor. Então, assim tem que ser com Deus. A gente tem que desabafar com Deus, a gente tem que conversar com Deus, a gente tem que se render, tem que entregar os nossos desejos para Deus. Deus, ele sabe do meu desejo, do meu coração, sabe dos seus desejos, sabe do que se passa, sabe das dificuldades da sua vida. Mas uma coisa que Deus quer é sinceridade. Uma coisa que Deus quer é que nós se abrirmos diante dele, é que nós se rendermos, é que nós se derramamos, se humilhamos diante da presença dele. Então a oração é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Que nós temos que sempre ter uma vida com oração. A gente tem que ter sempre uma vida com Deus. A gente tem que estar sempre orando. A gente tem que estar sempre buscando mais de Deus e menos da gente. Esse é o primeiro conselho. E agora eu vou falar do segundo conselho. O segundo conselho que eu tenho para te dar
é o jejum. O jejum é uma coisa muito importante para a vida do cristão. O jejum não é um intuito de, eu não vou comer isso por tanto tempo. Eu vou ficar sem me alimentar por isso, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero um carro, porque eu quero isso. Não. O intuito do jejum, o motivo de jejuar é se render, é falar com Deus. Deus, os desejos da minha carne não são fortes como a vontade que eu tenho de te adorar. Os desejos da minha carne não prevalecem sobre a tua glória, sobre a tua presença. A gente jejuar, quando nós jejuamos, a gente tem que ter esse objetivo, a gente tem que ter esse pensamento. Porque se nós não jejuarmos com esse pensamento, não vale nada. O jejum é um sinal de redenção a Deus. É um sinal de santidade. Na Bíblia relata muitas passagens que as pessoas, que os profetas do Senhor jejuaram. Assim como Moisés, que passou 40 dias e 40 noites jejuando naquele monte. Como Jesus, que foi para o deserto e ficou em jejum para buscar santidade, para buscar força, para buscar alimento da parte de Deus. Como Elias, como Daniel. São várias pessoas, são vários profetas, são vários homens de Deus que se renderam diante de Deus para buscar intimidade, para buscar fortalecimento, para se render. Porque, primeiramente, para a gente ser íntimo de Deus, para a gente ser usado, para a gente sentir, para a gente ouvir a voz de Deus, nós temos que andar em santidade. Na Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A gente tem que imitar a Ele. A gente tem que nos parecer. Então a gente tem que buscar uma vida com santidade. Mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, nós temos que sempre estar buscando santidade. Nós temos sempre que estar se humilhando diante da graça, diante da presença de Deus. E o jejum é muito importante para isso. O jejum é um sinal de redenção a Deus. Esse é o segundo conselho, que nós temos que sempre estar jejuando, a gente tem que sempre estar se humilhando, a gente está sempre buscando a face de Deus. Porque o diabo ele vem de todas as formas, ele tem várias armadilhas para tentar nos derrubar, para tentar nos matar, para tentar nos jogar para baixo. E o jejum é uma forma de a gente se blindar contra isso, a gente se fortalecer, a gente se preparar para que as armadilhas do diabo possam bater e voltar e bater em retirada. Esse é o segundo conselho. Nós temos sempre que estar jejuando, temos sempre que estar buscando santidade da parte de Deus. O terceiro e último conselho que eu tenho para te dar nessa tarde é a leitura da palavra de Deus. Pois não tem como a gente conhecer a Deus se a gente não conhece as escrituras dele. Pois são nas escrituras dele que diz o que é certo, diz o que é errado, diz como a gente buscar a ele, diz como a gente se fortalecer, diz como a gente orar. Na palavra de Deus está escrito tudo o que nós necessitamos na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o principal para que nós termos intimidade com Ele. Porque para a gente ter uma amizade de uma pessoa, para a gente conhecer, para a gente confiar em uma pessoa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer aquela pessoa, para a gente se abrir, para a gente se derramar. E é assim com Deus também. A gente tem que conhecer a Ele. A palavra de Deus é a forma de Deus falar conosco. Na oração, a gente desabafa com Ele. No jejum, a gente se fortalece, a gente busca essa santidade. Mas é na palavra de Deus que Deus fala contigo. Você sabia que na Bíblia tem mais de 35 mil promessas de Deus para a sua vida? Você sabia disso? Olha para você ver.
A gente não lê a palavra de Deus, a gente não sabe, a gente não reconhece isso. Deus, a todo momento na Bíblia dele, a todo momento na palavra de Deus, na maioria das passagens que Deus fala, ele sempre está com o povo dele. Ele sempre está com os filhos dele. Ele sempre está com os amigos dele. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o que nos mantém vivos. É o que mantém o evangelho de pé. É o que mantém o cristianismo. A palavra de Deus é o principal para a vida do cristão. A palavra de Deus a gente não pode deixar de ler, a gente não pode deixar de buscar, a gente não pode deixar de prestar atenção. Você pode ser o homem mais sábio deste mundo, mas se você não conhecer a palavra de Deus, para Deus você não é sábio. Porque a sabedoria divina é a sabedoria que vem dos céus, é a sabedoria que vem do alto. Só Deus transforma, só Deus capacita. Mas para que nós tenhamos capacidade, intimidade com Deus, para que nós possamos ter uma amizade com Deus, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ler a palavra de Deus. E isso não é somente um dia, somente uma hora, não é somente na igreja que a gente tem que orar, não é somente na igreja que a gente tem que adorar, não é somente na igreja que a gente tem que ler a palavra. A gente tem que praticar isso no nosso quarto. Na palavra de Deus, no livro de Mateus, fala que Deus é o Deus do secreto. Que o sábio, ele entra para o seu quarto e tranca a porta para conversar com Deus. É no nosso quarto que Deus trabalha no nosso íntimo, que Deus trabalha no nosso coração. Que Deus nos transforma, que Deus nos capacita, que Deus nos ouve, que Deus fala conosco. Na igreja, é um lugar de buscar a Deus, é sim. Todos nós sabemos que lá a gente busca fortalecimento de Deus. Mas é no nosso quarto, é no secreto que Deus fala conosco. Deus falou com Moisés no secreto, naquele monte. Deus podia muito bem falar com ele no meio daquele povo, no meio dos israelitas, mas Deus não falou. Deus falou com ele no monte. Quando ele estava no secreto, quando ele estava no íntimo com Deus. Jesus, onde que ele buscou fortalecimento da parte de Deus? No deserto, no lugar sozinho, no lugar solitário, onde que estava só ele e Deus, que ele buscou fortalecimento. E lá, mesmo assim, lá ele ainda foi tentado pelo diabo. Deus, ele é o Deus do secreto. Ele conversa conosco, ele fala ao nosso coração. Quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém conosco, que ele mais fala, que ele mais transforma, que ele mais trabalha na nossa vida. Meu irmão, Deus, ele quer te usar como um vaso, ele quer te moldar, ele quer te transformar, ele quer te encher. Mas para isso, você tem que ter intimidade com ele. Você tem que buscar a face de Deus diariamente. Não é só um dia, não é só uma noite, não é só um mês, não é só na igreja, não é só um ano. É em todos os momentos da sua vida. Você tem que buscar a Deus nas suas fraquezas, nas suas injúrias, nas alegrias. Em tudo dai graças. Em tudo nós temos que agradecer, nós temos que buscar, nós temos que apresentar a Deus. Deus, ele tem um momento certo para tudo. Deus, ele sabe a hora que ele vai te levantar. Ele sabe a hora que ele vai realizar esse sonho aí, ó, que ninguém sabe. Que nem mesmo a sua mãe, o seu filho, o seu pastor sabe. Só você e Deus sabe. Deus, ele vai realizar esse sonho. Mas a chave, o segredo, a arma para isso acontecer é jejum, oração e alimento da palavra